com vocês. Estamos no dia 10, eu tô aqui olhando porque o Logan tá aqui no meu pé. E meu pé tá quentinho, porque ele deita bem em cima. Tudo bem com vocês? Bom, olha a hora que eu estou fazendo. Eu não consegui fazer de manhã, tô fazendo agora, né? 10 horas da noite. E eu aqui gravando o dia 10. Bom, um chazinho de hortelã. E o Logan resmungando aqui embaixo. Nossa, o chá quentinho. Bom, gente, hoje estamos no dia 10, né? Eu vou ler pra vocês. Também é comprido. E eu nem postei o de ontem ainda, né? Eu gravei, mas não postei. Eu vou postar porque quem estiver acompanhando todos os dias os capítulos vai estar assistindo, né? Ó, no dia 10 tem 1, 2, 3, 4, 5 páginas, tá? Então eu vou tentar não parar tanto pra que não fique tão comprido, tá bom? Pra que vocês entendam, mas também não fique tão cansativo. O tema de hoje é a essência da adoração. Que foi, Logan? O que tem aí? Pronto, saiu. A essência da adoração. Entreguem-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6:13. Romanos 6:13. Vou ler a partir do 12, tá? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse foi Romanos 6, eu li do 12 até o 14, tá? E aí ele continua assim, ó. Foi dormir, é bom que fica quieto lá. A essência da adoração está em render-se, rendição. Não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a Logan! Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor. Gente, espera só um pouquinho, tá? Ó o cachorro, viu? Vai, o que você quer? Ele não deixa em paz. Fui abrir a porta pra ver se ele vai lá pra fora. Não, não quero fazer carinho em você, meu Deus do céu. Olha lá, tá vendo? Ó, ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota numa batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Criminoso, capturados, rendem-se às autoridades. Na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível.
Preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos e conquistas a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Entregamo-nos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. João 4, 9, 10, 19. Ai, Loga, espera. Meu Deus do céu, não dá pra... João... Primeira João... Minha Bíblia tá toda marcada. Eu já falei isso aqui pra vocês, né? E aí, o que acontece? Como eu coloco esses papelzinhos coloridos, na hora que eu vou procurar, eles engancham e eu não consigo achar. E o Logan não deixa, né? Pra ajudar ainda. Primeiro é João 4, 9, 10, 19. Ele tá desesperado aqui, querendo isso, ó. Quatro, 9, 10, 19. João, 1 João 4. Vou ler a partir do 7. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Aí no 10, que é, ali fala também. Nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto o testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Esse é agora 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não... Aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. Isso é interessante, né? Você viu que ele fala aqui, ó, que uma pessoa, ó, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Quando você tem medo, você fica atormentado. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, se você tem muito medo, você não ama. Porque o medo toma conta de você. Então, no relacionamento, quando a pessoa tem muitos ciúmes, não confia e tudo, é porque ela tem medo. Se ela tem medo, não é amor. Às vezes ela tem uma possessão pela pessoa, mas não ama. Ela tem um sentimento de posse, não de amor.
E é interessante, Deus, ó, a Bíblia, eu já falei aqui, a Bíblia ensina sobre tudo. E amor é uma das coisas que a Bíblia ensina muito, sobre relacionamento, né? E isso é bem interessante. Aí eu vou continuar aqui, deixa eu tomar meu chá, porque aí o Logan não deixa. Ó. Nossa, esse louvor também é lindo. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos discorrendo sobre as maravilhas da graça de Deus para conosco, Paulo exorta-nos a entregar nossa vida inteiramente a Deus em adoração. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12:1. A verdadeira adoração, propiciar satisfação a Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que o versículo começa e termina com o verbo oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato de render-se é conhecido de muitas formas: consagração, fazer de Jesus o seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. Importante é que você o faça, não o nome que damos a este ato. Deus quer sua vida, toda ela, mesmo 95% dela não é suficiente. 3 barreiras impedem nossa total rendição a Deus: medo, orgulho, confusão. Não percebemos quanto Deus nos ama, queremos controlar nossa vida e equivocamos-nos quanto ao significado de rendição. Aí ele faz uma pergunta aqui e tá em negrito. Posso confiar em Deus? Gente, minha franja tá crescendo, eu não quero cortar mais e aí ela não fica. Posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Contudo, não terá como confiar até que conheça melhor. O medo impede que nos rendamos. Espera só um pouquinho. Logan! Logan? O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo o medo. Quanto mais você se der conta de quanto Deus o ama, mais fácil será render-se. Como saber que Deus o ama? Há vários indícios, ele diz, que é bom para você, Salmo 145:9, que está sempre olhando para você, Salmo 139:3, que se preocupa com cada detalhe de sua vida, Mateus 10:30, que lhe deu a capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres, Timóteo 6:17, que tem bons planos para a sua vida, Jeremias 29:11, que perdoa você, Salmo 86:5, que é carinhoso e paciente com você. Você não tava aprontando não, né, Logan? Hein? É, quando você vem quieto desse jeito... Não, gente, esse cachorro é terrível. Tá. Ó, que tem bons planos para a sua vida, Jeremias 29:11, que perdoa você, Salmo 86:5, que é carinhoso e paciente com você, Salmo 145:8. Deus o ama infinitamente mais do que você pode imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Deus prova seu amor por nós. Visto que Cristo morreu a nosso favor, quando ainda éramos pecadores, Romanos 5:8. Se você quiser saber quão importante é para Deus, olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz, dizendo: Eis o tanto que eu amo. Prefiro morrer a viver sem você. Deus não é um feitor cruel.
sabe o que é feitor, né? Aqueles da época dos escravos lá, que cuidavam dos escravos. Deus não é um feitor cruel, nem alguém que usa a força bruta para obrigá-lo a se submeter. Ele não tenta violar nossa vontade, prefere nos atrair com delicadeza para si, de modo que nos ofereçamos a ele voluntariamente. Deus é amigo e libertador, e render-se-á Deus é amigo e libertador, e render-se a Ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador, não um chefe, mas um irmão, não um ditador, mas um amigo. Admitindo nossas limitações, está em negrito isso aqui também. Admitindo nossas limitações. A segunda barreira para total a total rendição é o orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. Esta é a mais antiga das tentações. Vocês serão como Deus. Gênesis 3:5. Quando a serpente fala para Eva, né, que quando ela comer da maçã, que aí o conhecimento não vai ser só de Deus, que eles vão se igualar a Deus a partir do momento que eles comerem a maçã. E aí é onde vem, tipo assim, ela queria ser como Deus, então ela resolveu comer a maçã. E aí foi onde ela cometeu o pecado, né? O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Assim declara a W. Tozer. O motivo pelo qual... Essa frase é desse W. Tozer. O motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho de Deus, no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Enquanto não chegarmos ao fim de nós mesmos e ficar tentando mudar as coisas pelo nosso jeito e não pela vontade de Deus, nós não vamos saber o trabalho que Deus queria fazer dentro de nós, nem com nós. E aí ele continua. Não somos Deus, ele sabe quando eu olho para ele, gente, esse cachorro, não sei. Não somos Deus, nem jamais seremos, somos humanos. E quando tentamos ser Deus, que acabamos mais parecidos com Satanás, que desejou a mesma coisa. O anjo caído, vocês lembram, né? Satanás era um anjo caído e ele queria ser Deus, né? Peraí. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando nos confrontamos com nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimento. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, ou seja, a gente nunca está satisfeito. Mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos, mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Ou seja, uma vez eu vi uma frase de uma psicóloga que é muito real. Nós nos frustramos, ficamos depressivos por expectativas que nós mesmos criamos. Tipo, você começa um relacionamento. Nem começou um relacionamento, tá conhecendo a pessoa. Você já começa por uma expectativa lá na frente, você nem conhece a pessoa, não sabe como ela é. A pessoa te decepciona, você sai falando mal da pessoa. Só que ele não te prometeu nada. A expectativa quem criou foi você. Você fantasiou uma coisa e essa fantasia que você criou que te decepcionou, não a pessoa. Nós nos frustramos por expectativas que nós mesmos colocamos no outro ou na situação que tá ali. E isso fala aqui, ó, né? Então, quando percebemos que queremos ter tudo e fazer tudo, ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus concedeu a outros características que não possuímos, reagimos com inveja, ciúme, autopiedade. E aí, outro pedaço em negrito.
O que significa rendição? Render-se a Deus não é ressignificação passiva. Não. Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para ociosidade. Não é resignar-se com a situação. Significa exatamente o oposto, sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para trabalhar em seu nome. Render-se não é para covardes ou subservientes. De igual modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar suas características singulares, em vez de diminuí-la, e rendição a aprimora, como observa C.S. Lewis. Esse C.S. Lewis, se não me engano, é o escritor do Harry Potter, né? Escritor ou escritora, não sei. Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. E quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele, que pela primeira vez começo a ter minha própria real personalidade. Interessante, né? O ato de rendição... Nossa, gente, que cara de bolacha, né? O ato da rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. A tudo que ele pede, você diz sim, Senhor. Seria uma contradição dizer não, Senhor. Você não pode chamar Jesus de Senhor. Quando se recusa a obedecer, você não pode chamar Jesus de Senhor. Quando se recusa a obedecer. Após uma noite improdutiva na pescaria, Pedro deu um exemplo de rendição, quando Jesus lhe ordenou que tentasse novamente. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar a rede novamente. Lucas 5:5. Quem se entrega a Cristo obedece à ordem de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido. Outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber onde isto o levaria. Ana esperou pelo momento perfeito estipulado por Deus sem saber quando aconteceria. Maria esperou por um milagre sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Ou seja, cada uma dessas pessoas se rendeu inteiramente a Deus. Você sabe que já se rendeu a Deus você sabe que já se rendeu a Deus. Tem uma frasezinha pequena aqui. O ato da rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. É uma frasezinha que tem aqui no meio do livro. Tá. Você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas. Em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar sua programação diária e controlar a situação, renuncie e deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar sempre no controle. A Bíblia diz: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por ele. Salmo 37:7. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não reage a críticas ou não tem o ímpeto de se defender. O coração entregue a Deus se destaca nos relacionamentos. Depois que se entrega a Deus, você não pressiona mais os outros, não exige seus direitos, nem se porta de maneira egoísta. Interessante, né? Depois que se entrega a Deus, você não pressiona mais os outros, não exige seus direitos, nem se porta de maneira egoísta. Não que você precise ser bobo, mas ele tá dando um exemplo aqui, né?
Para muitos, a parte mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro. Para muitos, a parte mais difícil de se entregar a Deus é o dinheiro. Vocês lembram, né, que tem uma passagem na Bíblia que fala, não lembro, mas a parábola lá que que o cara fala pra ele, né, o jovem fala pra ele, mestre, o que eu devo fazer pra te seguir? Ele fala, vai, vende tudo que você tem e me segue. Tipo assim, ele não ia deixar o dinheiro, né? Então, para muitos, a parte mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro. Eles pensam, quero viver para Deus, mas também preciso ganhar. Quero viver para Deus, mas preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque estará competindo com Deus para ser o principal alvo de cuidados em sua vida. Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Mateus 6:21. O maior exemplo de autorrendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, ele se rendeu aos planos de Deus e orou. Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14:36. Jesus não orou. Deus, se você... porque você viu que Jesus fala pra ele, né? Faça a sua vontade, não a minha. E aí, aqui ele fala, Jesus não orou. Deus, se você puder afastar, ele não orou assim. Deus, se você puder afastar este sofrimento, faça-o, por favor. Ele já havia afirmado que Deus poderia fazer qualquer coisa. Ele já, antes mesmo de pedir, ele já disse, o Senhor pode. O Senhor pode. Qualquer coisa, ó. Em vez disso, ele orou, Deus, se for do teu interesse, porque Deus podia fazer se quisesse, então, se for do teu interesse afastar este sofrimento, afasta-o, por favor. Mas se isso cumpre o teu propósito, esse também será meu desejo. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz, Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para o cumprimento de teu propósito e para a tua glória, para que a tua glória resplandeça em minha vida ou na vida de outra pessoa, por favor, não o afastes. Esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que transpirou gotas de sangue. Render-se a uma decisão difícil, no nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta. Aí é outro pedaço em negrito, né? A bênção de se render. A Bíblia é clara como cristal a respeito dos benefícios de se entregar a vida inteiramente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de discutir com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Jó 22:21. Em segundo lugar, você vivencia a liberdade, mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras, mas graças a Deus vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Romanos 6, 17 e 18. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes, problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando entregues a Ele. Quando você entrega da forma correta, é Deus quem resolve para você. Prestes a travar a batalha mais importante de sua vida, Josué entrou na presença de Deus. Gente, eu amo, eu sou apaixonada na história de Josué. Prestes a travar a batalha mais importante de sua vida, Josué entrou na presença de Deus, prostrou-se em adoração perante ele e entregou-lhe todos os teus planos. Josué 5, 13 e 15. Isso o conduziu a uma esmagadora vitória em Jericó. Este é o paradoxo. A vitória foi alcançada pelo ato da rendição. Render-se não se enfraquece, você antes o fortalece.
Quando você se entrega a Deus, não terá o que temer, nem precisará se render a nada mais. William Bolt, fundador do Exército da Salvação, disse: a grandeza do poder de um homem reside à medida da sua entrega a Deus. As pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Ele. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, não por causa de seu talento, riqueza ou beleza, mas porque ela já havia se rendido a Ele. Olha como que isso é legal. Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus, não por causa de seu talento, riqueza ou beleza, mas porque ela já havia se rendido a Ele. Lá é igual Noé, né? Deus viu o coração de Noé. Ele era o único que adorava a Deus, né? Que ele obedecia e adorava a Deus, que Deus via graça nele, né? E alegria, que Deus sorria, né? Com ele. E Maria foi a mesma coisa. Aqui, ó. Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus não por causa do seu talento, riqueza ou beleza, mas porque ela já havia se rendido a ele. Quando o anjo explicou o ilógico plano de Deus, ela calmamente respondeu: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a vontade dele. Isso não é magnífico? Ela ia estar grávida sem nunca ter se relacionado ou chegado perto de um homem. As pessoas, imagina, se nessa época hoje já... Imagina aquela época. O que as pessoas não falavam, né? E aí, continua assim, ó. Nada é mais poderoso que uma vida entregue às mãos de Deus. Portanto, entregue-se inteiramente a Deus. Tiago 4, 7. E aí ele continua uma parte em negrito também, ó. A melhor forma de viver. Esse louvor também é lindo, ó. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de ti. É lindo esse louvor. Chama Deserto, eu acho. Da Midian. Ó, todas as pessoas a melhor forma de viver. Todas as pessoas com o tempo se rendem a algo ou a alguém. Se não for a Deus, você se renderá a opiniões ou expectativas de outros, o dinheiro, rancor, medo, orgulho próprio, luxúria ou ego. Pecados, né? Capitais, né? Você foi feito para adorar a Deus, e se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas. Aí, abre aspas, ídolos, às quais entregará a sua vida. Você é livre para escolher a quem se entrega, mas não ficará livre para... Você é livre para escolher a quem se entrega, olha só, mas não ficará livre das consequências dessa escolha. Afirma Stanley Jones. Se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, à decepção e à autodestruição. A Bíblia denomina rendição a Deus, vosso culto racional, Romanos 12, 1. Outra versão traduz como a maneira mais sensata de servir a Deus, Romanos 12, 1. Render a vida não é um impulso tolo da emoção, mas um ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar na vida foi por isso que Paulo disse: temos o propósito de lhe agradar. 2 Coríntios 5:9. Seus momentos mais sábios serão aqueles que você disser sim a Deus. Pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo às bênçãos de Deus não são os outros, mas você mesmo. Olha como que isso é interessante. Às vezes você põe a culpa no outro, foi olho gordo, foi não sei o quê. E olha o que Deus, o que ele fala aqui, ó. Pode levar anos, mas você acabará descobrindo
Achei interessante isso aqui, ó. Pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo às bênçãos de Deus são os outros. As bênçãos de Deus não são os outros, mas você mesmo. Sua teimosia, seu orgulho obstinado em sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver concentrado em planos pessoais. Sacou? Se Deus for realizar uma obra profunda em sua vida, ela começará por aí. Então entregue tudo a Deus. Arrependimentos do passado, problemas do presente, ambições do futuro, medos, sonhos, fraquezas, mágoas, traumas. Ponha Jesus Cristo no banco do motorista e entregue o volante a Ele. Orientado por Cristo, você pode enfrentar qualquer situação. Você será como Paulo. Eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim, ou seja, sou independente na dependência de Cristo. É lindo isso, né? Filipenses 4:3. É muito lindo. Eu sou independente na dependência dele. Eu sou independente, mas com a dependência em Deus. O momento da rendição de Paulo ocorreu na estrada para Damasco. Gente, a história de Paulo é muito linda também. Se você não conhece, vai procurar ler, tá? Porque é muito bonita. Deixa eu só grifar esse pedacinho aqui que eu achei legal. Ó. O momento da rendição de Paulo ocorreu na estrada para Damasco. Depois de ter sido derrubado por uma luz ofuscante, outros tiveram sua atenção atraída por métodos menos dramáticos. Mesmo assim, o ato de render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo disse: todos os dias enfrento a morte. 1 Coríntios 15:31. O momento da rendição é também a prática da rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é que ele pode escapulir do altar. Então, você provavelmente precisará renovar a rendição de sua vida 50 vezes por dia. Você deve fazer disso o hábito diário. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, precisam abrir mão de suas vontades, precisam estar dispostas a negar a sua vida diariamente para me seguir. Lucas 9:23. Deixe-me adverti-lo. Quando você decidir viver uma vida inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes você realizará tarefas inconvenientes, impopulares, custosas ou aparentemente possíveis. Significa que, em geral, fará o oposto do que deseja. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Bill Brigham, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Por meio do trabalho dessa organização ao redor do mundo, do panfleto As 4 Leis Espirituais e do filme Jesus, visto por vários bilhões de pessoas, mais de 200 milhões de indivíduos vieram a Cristo e passaram a eternidade no céu. Certa vez perguntei a Bill, por que Deus usa e abençoa tanto sua vida? E ele respondeu, quando era jovem, firmei um contrato com Deus. Eu o redigi de fato e assinei meu nome embaixo. O contrato dizia, deste dia em diante, sou um escravo de Jesus Cristo. Você já firmou um contrato com Deus? Você já firmou um contrato com Deus? Ou ainda está se debatendo e lutando com Ele a respeito do direito que Ele tem de fazer com sua vida o que quiser? Ou ainda está debatendo e lutando com Ele a respeito do direito que Ele tem de fazer com sua vida o que Ele quiser? Este é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria do Senhor. Nossa, acabou, gente. Esse é o momento de você se render à graça, o amor e a sabedoria do Senhor. Nossa, acabou rápido, né? 5 páginas, achei que ia demorar mais. E aí, pensando, né, sobre o meu propósito de vida, sobre o seu propósito de vida, né, pensando aí sobre o propósito. Tema para a reflexão do dia 10, ó.
A essência da adoração é a rendição. Versículo para memorizar. Entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6,13. Pergunta para meditar. Que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Qual a área da sua vida aí que está dando tudo errado e que você sabe que você ainda não entregou completamente na mão de Deus? Que tem algum pezinho, alguma coisinha que você está relutando para não deixar na mão de Deus? Para não deixar Deus fazer o que Ele quer com a sua vida? Porque com certeza Deus já conhece, né? Deus te conhece, então o que Ele tem para você é muito melhor do que o que você quer para sua vida. Porque o que Deus tem para nós é muito melhor. Então, quando a gente confia e entrega na mão dele, a gente só tem a ganhar. E aí é onde ele fala aqui, ó. Que área da minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Seja lá qual for a área da sua vida que você não está colocando nas mãos de Deus, faça uma reflexão hoje. Pense qual a área da sua vida. Por ignorância, por ego. Não, eu vou fazer, eu vou não sei o quê. Não, deixa Deus fazer para você. Ele tá aí, ó, batendo na sua porta, esperando. Porque Ele quer fazer por você. Você não tá deixando. Você não tá deixando Deus fazer. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus te carregar no colo. Deixa Deus te carregar no colo. Se aconchega nos braços dele. Acalma teu coração. Ó. A tua falta posso acalmar. Nunca se esqueça disso, ó. Nunca se esqueça, ouve esse louvor. É necessário para te amadurecer. Ouve esse louvor. Ó. Olha o que ele tá dizendo para você. Do de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Descansa em mim, comece a sorrir. Olha o que Deus disse pra você. Ó. É bem melhor o que eu acabei de dizer pra você. Pois só eu sei o amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Deus é que cuida da tua vida. Eu cuido de ti. Não canto muito bem não, tá, gente? Mas eu tento. Olha aqui. Descansa em Deus. Comece a sorrir. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Olha o louvor que ele colocou bem no finalzinho. Coloca tudo nas mãos de Deus, que Ele cuida de você. Descansa no Senhor. Que Deus possa abençoar aí a sua quarta-feira, que já acabou, né? Porque agora deve ser umas 11 horas da noite. E eu aqui gravando esse horário. Mas que Deus possa tocar seu coração, que Deus possa te abençoar, que você tenha um restinho de semana maravilhoso. E amanhã eu gravo dia 11 para vocês, tá bom? Que Deus possa pôr as mãos sobre a vida de cada um de vocês aí. E que a semana de vocês seja, o restinho de semana de vocês seja abençoado. Esse também é lindo. Tua humildade colocou jardim em mim. É lindo, lindo, lindo. Em
prova do amor eu falharia. Em troca do amor eu falharia. Não se compra, nem se... Ó, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. É lindo esse louvor. Que você conheça Jesus verdadeiramente. Yeshua. Eu tenho essa tatuagem por conta desse louvor. Yeshua. Amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Que Deus abençoe vocês. Deixa eu sair, porque senão não sai não, gente. Eu fico aqui e não saio. Obrigada, viu? Que Deus possa tocar o coração de vocês com essas palavras, com essas páginas desse livro. E que Deus abençoe vocês. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus.